Renato, boa tarde. Boa tarde, Duda. Bom, eu tenho um reconhecimento público pelo Renato, pela capacidade de marketing do Renato, é algo que realmente todos nós temos que admirar, manter o Grupo Cidade na expressão que tem na nossa região. Claro, tem grandes parceiros lá, grandes pessoas na equipe, mas o mérito maior é do Renato, que a gente acompanha há décadas com carinho, sempre se reciclando, sempre buscando coisas novas, e está aí, né? Se mantendo como um dos jornais de maior circulação no interior do estado de São Paulo. Vamos começar falando do Grupo Cidade. Como é que está o Grupo Cidade? Duda, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o carinho. É muito bom ter amigos como você. É uma pessoa que eu admiro, que eu respeito pela tua trajetória de vida, sempre dedicada à educação e ao jornalismo, né? E receber palavras de uma pessoa que a gente respeita e admira. E o Grupo Cidade, graças a Deus, a gente está muito animado, muito entusiasmado com as possibilidades que a gente tem aí, desse momento tão bom da mídia, que é todos os recursos tecnológicos disponíveis, e a gente, no momento em que o jornal faz aniversário agora, junto com o Bauru, no dia 1º de agosto, pretendendo algumas novidades, algumas inovações para os nossos leitores de Bauru e grande região. Bom, aproveita então, fala já das festividades de Bauru, onde o Grupo Cidade tem sido uma das mais importantes empresas da cidade a promover Bauru na sua semana de aniversário. Bom, esse ano nós vamos aí repetir a dose do Viva Bauru. Viva Bauru é um evento que é um guarda-chuva para todas as outras comemorações que a cidade faz e manifestações durante o mês de agosto. Nós vamos ter o desafio esse ano de começar no dia 27, na sexta-feira, 28 e 29, porque o aniversário de Bauru cai não é quarta-feira, no 1º de agosto. E dentro do Viva Bauru, que nós temos os shows, os eventos, Clube do Carro Antigo, corrida, show aéreo, nós temos a festa do Sanduíche Bauru, que é o grande objetivo de arrecadação para as entidades assistenciais. Então, nós ampliamos a festa para 4 dias, ela vai ficar na sexta, no sábado, no domingo, e volta na quarta-feira. No domingo, no sábado, temos um show com o Grupo Sereno, e domingo uma grande atração, a principal atração, que é Arlindo Cruz, que hoje é o maior compositor de MPB e samba do Brasil da atualidade, que está totalmente na mídia, e vem comemorar o aniversário da cidade. Na quarta, a gente vai fazer o bolo de aniversário, 30 mil pedaços servidos no pratinho, e vão ter outras atrações que ainda estão sendo negociadas. Mas o objetivo nosso é um objetivo ambicioso de pelo menos repetir aí mais de 20 mil sanduíches Bauru comercializados, com 100% dos custos pagos pelos nossos parceiros e patrocinadores. A TV Prevê está conosco nesse evento todos os anos, tradicionalmente, transmite de lá, flashes ao vivo, a divulgação também acontece na TV Prevê, e o meu filho e a equipe dele estão trabalhando na retaguarda, o Renatinho, com todo o pessoal lá, buscando fazer uma organização cada vez maior, e essa parceria com o setor público, com a prefeitura, com a Rede Confiança, que o Jade, que é um parceiro desde sempre conosco, e os nossos patrocinadores. Conseguimos e conseguiremos, se Deus quiser, viabilizar uma festa à altura da nossa cidade, oferecendo uma alternativa boa para o público de entretenimento, de relacionamento, e até piquenique, você acredita? A gente faz esse ano no Parque Vitória Regis, foi uma coisa fantástica, porque o público, na sua maioria, é formado por famílias e grupos de amigos. Então, acho que essa é uma festa que Bauru, coração de São Paulo, merece, e a gente tem o prazer de estar participando dessa produção toda aí. Ô, Renato, aproveita, já que você falou até em filantropia aí, e o Jornal da Cidade está sempre encabeçando, me causou muita tristeza a entrevista que o Samuel fez com a dona Olga Bicudo. Que tristeza, a pai provavelmente fechando em Bauru. Como é que você está vendo isso? Bom, eu vejo realmente há um amadurecimento no modelo de terceiro setor no país. A dona Olga vem como o que seria um ícone do terceiro setor, mas ela vem trabalhando ainda dentro dos modelos que ela tinha possibilidade na mão. Ela não tem hoje uma instituição totalmente planejada, profissionalizada, como você tem, por exemplo, o Amaral Carvalho de Jaú, né? Que é um exemplo de gestão, por quê? Porque tem um grande grupo, né? O trabalho da Dona Olga é um trabalho de muita abnegação. Nós, da sociedade bauruense, quer dizer, todos os setores, nós estamos nos unindo, procurando ajudar a Dona Olga de uns tempos para cá. Eu acredito que Bauru vai se unir mais fortemente agora com esse apelo público
para que a nossa PAI continue, que a dona Olga continue sendo esse grande símbolo, modelo, né? De amor ao próximo, de solidariedade, né? Mas ela precisa da nossa ajuda, precisa do nosso apoio. Da nossa parte, a gente está junto com ela, sim. Eu acredito com certeza que Bauru vai dizer sim à PAI. Bauru, nesses próximos dias, deve somar esforços, com certeza, para a gente consolidar uma nova etapa da PAI. Renato, você estando na frente de um grupo tão importante como o Grupo Cidade, como é que você está vendo a violência, Renato? Ontem essa semana aconteceu lá em São Paulo a morte de um empresário. A própria polícia admite que houve erro na abordagem de alguns policiais, muita morte de policial. Como é que você está vendo na frente de um grupo tão importante essa escalada preocupadíssima que toda a sociedade tem hoje da violência no Brasil? Bom, eu vejo primeiramente com muita tristeza e com muita apreensão, porque a gente percebe, a gente tem até através da Associação de Polícia de Jornais um contato muito intenso, inclusive através do Pedro Tobias, com o secretário de Segurança Pública, que já morou em Bauru, que tem familiares aqui, que é o Dr. Ferreira Pinto. E a gente percebe que hoje segurança pública não é mais um problema apenas de polícia, não é mais um problema apenas de penitenciário, é um problema de legislação, porque a nossa legislação está desatualizada. Você, tanto o Código Penal como a Lei de Execução Penal tem que passar por uma revisão, está passando, a sociedade está ao longo disso. Então a imprensa, eu acho que nós devemos nos unir, inclusive fazer um grande debate sobre isso aqui em Bauru, para que a gente possa dar essa contribuição na evolução disso. Enfim, infelizmente, eu acho que nós perdemos os valores, ou seja, as pessoas não consideram mais o valor da vida humana. Infelizmente, eu não sei o que acontece com o ser humano na hora em que ele não pensa, inadvertidamente ele tira a vida do seu próximo e tal. As drogas têm um fator preponderante disso. Grande parte da criminalidade vem da adolescência e dentro das drogas. Bauru, felizmente, a manchete nossa do jornal foi ontem, que não está dentro desse quadro ainda, mas uma morte já é muita morte. Uma violência já é muita violência. Nós não podemos conviver nem com milhares, nem com uma, nem com muito menos com milhares de mortes. Eu acredito que é a hora da sociedade se mobilizar e enfrentar este problema e criar valores aonde a vida passe novamente a ser respeitada. Tanto do ponto de vista do cidadão que comete o crime, que eu acho que existe sim, tem que ter o respeito à dignidade dele, mas ele tem que ser penalizado e tem que ser afastado do convívio da sociedade, enquanto a sociedade não tiver certeza que essa pessoa não virá delinquente de novo. Porque na medida em que você não tem conhecimento científico para poder dar garantia para esse cidadão estar na rua, ele não pode estar na rua convivendo prejudicando. Renato, a maioridade penal de 18 anos virou uma piada no mundo, né? Ninguém mais tem isso, né? Olha, o brasileiro vota aos 16 e faz outras coisas ainda aos 13, aos 14, como nós comentamos agora. São pequenos jovens aí que têm já, em certos aspectos, toda a competência de raciocínio lógico de um adulto. E eu acredito que a maioridade penal ela não pode ficar restrita a uma teoria, porque a teoria está exatamente furando, porque na prática a delinquência está cada vez mais com pessoas mais jovens. Nós temos que sim ter condições de tirar essas pessoas do convívio da sociedade, proteger a sociedade, que a sociedade tem que ser protegida, proteger essas crianças, porém, elas têm que ficar o tempo que for necessário. Não é só até os 18 anos, não é só até os 21. Fique na Inglaterra, nós temos isso. Cometer um crime, tem crianças que... Não, país nenhum do mundo é 18 anos, só nós. Essa paternalização, na verdade, ela não está levando a lugar nenhum. Infelizmente, eu não concordo com isso. Ontem, Renato, eu não sei, eu esqueci o nome do país. Ontem tinha um país que a maioridade penal era 14 anos, abaixaram para 12. Ontem eu vi na grande mídia isso. Acho que a lei tem que ser de acordo com os usos e costumes e necessidades. Claro. A nossa lei está totalmente anacrônica, totalmente ultrapassada, e nós temos que rever isso e realmente chegar a uma realidade. Porque você está cheio de delinquentes com 13, com 14 anos aí, e sendo utilizados por aqueles que têm 20, porque têm 30, porque têm 40 anos, por causa da impunidade. Quer dizer, e a sociedade é que está pagando esse preço, e não pode pagar mais. Renato, como é que você vê a sucessão municipal? Temos 4 candidatos, o Rodrigo termina uma administração, na nossa ótica aqui, de tudo que a gente recebe na TV para ver, eu digo informação do telespectador, não é a nossa opinião, muito bem avaliado pela população, e vem aí o Gazeta, que tem um perfil muito parecido com o do Rodrigo, inclusive, a Chiara, que é uma menina muito simpática, e uma esperança política até para a história de Bauru, né? O Paulinho, que faz muito mais uma candidatura ideológica, né? Para marcar a ideologia socialista, e o Rodrigo.
O que você espera? O que você acha que vai acontecer? Duda, eu acho que o panorama atual pode ser modificado. Na última eleição tivemos totalmente um panorama onde o candidato A já tinha uma aprovação muito grande do eleitorado e ao longo da campanha isso foi se transformando. Acho que, concordo com você que o Rodrigo tem uma avaliação muito boa do governo dele, principalmente junto ao público, né? Em setores mais críticos, por exemplo, já não é assim. Determinados multiplicadores de opinião já têm uma avaliação mais crítica, mais profunda. Acho que falta um embasamento, um projeto mais de médio e longo prazo, mas a popularidade dele é muito grande, o carisma também é muito grande, ele é muito querido. De vez em quando eu saio com ele, a gente se encontra em eventos e as pessoas querem tirar fotografia ao lado dele, pedem autógrafo para ele. E ele tem essa característica, que ela vem, né, com a juventude dela, apesar de já ser uma mãe, uma senhora, uma educadora também, uma empresária, né? Mas ela tem esse aspecto físico juvenil e isso também contribui para a empatia, para a proximidade do eleitor, que chega até ela de uma maneira menos formal. E o Gazeta com o perfil próximo ao Rodrigo. Quer dizer, eu acho que as três candidaturas têm muitas semelhanças ali, né? Três candidaturas jovens, três candidaturas politicamente corretas, três candidaturas carismáticas e a candidatura ideológica, que eu acho que é fundamental que você tenha uma participação. Eu acho que essa candidatura do Paulo pode ser o ponto politizante do debate político. Quer dizer, eu não sei se isso vai acontecer, em que proporção. Acho que o quadro... na última eleição, nós tivemos no segundo turno um aprofundamento do debate. Se houver um aprofundamento do debate, eu acho que o quadro pode ser alterado. Se a campanha for muito publicitária, eu acho que dificilmente nós vamos ter alteração. Quer dizer, depende de quanto a sociedade vai se interar e se interessar e de quantos candidatos vão conseguir provocar debates sobre as questões importantes de Bauru. Da nossa parte da imprensa, tenho certeza que nós vamos proporcionar conteúdo e provocações suficientes para que o debate seja motivado. A reação do público é que vai ser, quer dizer, é a grande incógnita que nós vamos ter nisso aí. E os debates aqui na TV Prevê vão ter a presença do Jabur, né? Eu já fiquei, o Jabur já me todo feliz, me contou ontem que renovamos as nossas parcerias, claro. E fiquei muito feliz de poder ter, né, a nossa participação, porque a TV tem esse dado de abrir espaços generosamente e o aprofundamento aqui, porque aqui tem essa coisa da extensão do tempo, claro. Porque é uma TV nossa, uma TV da nossa cidade, uma TV identificada com o processo regional, e esse processo é que eu acho que nós temos que divulgar bastante para que as pessoas acompanhem isso. Bauru não é um asfalto, não é um problema da água, não é um problema de curto prazo, não é uma indústria, não. Claro. Bauru tem que ser pensada já, mas tem que ser pensado. O segundo governo, aliás, do Rodrigo Filho foi eleito, eu acho que ele vai necessitar realmente apresentar um plano para a cidade para os próximos anos. E acho que os candidatos atuais também, se não tiverem conteúdo, terão que apresentar agora o que eles pensam da cidade de curto prazo, mas principalmente aquilo que eles têm para a cidade para os próximos 10, 20 anos, porque esse processo não pode ser pensado só com imediatismo, só com soluções pontuais. As pontuais já foram feitas no governo de hoje. A Câmara renova metade, no mínimo? Duda, eu tenho essa percepção. Tá? Acho que não é em Bauru que isso acontece, é um fenômeno de desgaste do legislativo, tanto em termos de Estado quanto em termos de federação, mas nos municípios é muito grande. A população não percebe a função legislativa. Tem o trabalho ali muito mais de despachante de luxo, de requisitar um poste, requisitar um asfalto, um nome de rua, quando na verdade o papel do legislador seria muito mais importante, mas acho que o legislativo não está conseguindo passar isso para a opinião pública e para o eleitor. Então essa renovação ela tende a continuar enquanto não mudar o modelo legislativo que nós temos. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas dos telespectadores. O Marivaldo da Vila Paraíso, ele manda um abraço para mim e para você e manda um recado para você. Renato, continue desse jeito, não desanime nessa luta pelo bem-estar da nossa cidade. Parabéns, meu irmão. Muito obrigado, Marivaldo. A gente vai continuar assim, até graças ao incentivo de amigos como você, pode ter certeza. Aqui tem um telespectador que é colaborador assíduo do nosso jornal, mas como ele é candidato a vereador, me disseram que eu não posso mais falar o nome dele. Não sei se é verdade isso, mas eu vou consultar. Mas de qualquer maneira está aí, ó. Ele manda um abraço para mim e para você. Ele fala: o governo federal criou PROES, que significa as instituições de ensino particulares que estão em débito com o fisco podem trocar as dívidas através de oferta de bolsas estudantis
para alunos sem condições de pagar mensalidade. Qual a opinião de vocês sobre essa iniciativa do governo? Bom, eu acho o seguinte, você ser empresário no Brasil, a partir do momento que você se formalizou, muitas vezes você chama uma pessoa de doida, porque você começa a ter uma série de responsabilidades e compromissos que são irreversíveis. E não tem fôlego se você errar, se você tiver alguma dificuldade, você não pode. Você tem que cumprir com todos os seus deveres e todas as suas obrigações. Acho que o governo deve ser um facilitador do processo produtivo no país. Você não transforma um país sem educação. Certo? Você demora aí, o Érico Braga fala sempre para mim, Renato, nós devemos aí 4, 5 gerações para fazer uma transformação, porque até você formar a 4ª, 5ª geração vai muito tempo. Eu sou favorável a tudo que facilite. Eu acho que o grande problema no Brasil está muitas vezes da maneira como se usa determinados projetos para criar distorções. E aí vai do caráter de cada um. Não é? Você tem gente boa no futebol, gente ruim no futebol, gente boa no jornal, gente ruim no jornal, na polícia, na medicina, em todos os setores. Eu acredito que o problema é cultural. Vamos investir em educação, você só transforma o país investindo em educação. Não existe outro caminho, quer dizer, nós vamos demorar algum tempo para isso, mas o Brasil melhorou muito porque vem sendo feito investimentos em educação e a gente tem que reconhecer isso. O acesso à educação hoje aumentou muito no país. Isso vai transformar o país a médio e longo prazo. Eu acho isso muito importante, mas quer colaborar com a escola particular no Brasil, que está perdendo qualidade por causa disso. Muda a legislação de inadimplência nas escolas. Agora a inadimplência cresceu em todos os setores, nas escolas triplicou, porque o pai só paga a mensalidade se ele quiser. Tem uma legislação de que ele fica o ano inteiro e a escola, sem pagar nenhuma mensalidade, a escola não pode tomar nenhuma atitude punitiva. Se ele ficar 3 meses sem pagar o aluguel, ele é despejado, o carro toma, processo. Escola, só na hora da renovação do outro contrato que você pode não renovar o contrato. Então as escolas particulares, de regra geral, não estão bem da perna, com quantidade de débito na mão dos seus alunos, absurdo. Absurdo. Essa é a grande verdade. Mas o que a Dilma está fazendo ajuda sim, ajuda. Mas se modificar, só a escola tem essa lei de inadimplência, é diferente de tudo. De tudo. Né? Quer dizer, o cara fica 12 meses na escola e não paga nenhuma mensalidade. Depois de um ano ele vai lá, dá um montão de cheque, aí você renova a matrícula dele, aí ele susta os cheques. No mínimo ele fica 2 anos sem pagar na escola particular, se ele quiser. Claro que a maioria dos pais não é assim, honra seus compromissos, mas a situação, eu acho que o empresário tem que ser competente, mas que a inadimplência que está aí, não tem jeito de ser competente. Porque tem uma legislação própria só para a escola. E é só no Brasil também. Mas eu acho que o governo poderia ter uma reciprocidade para garantir a escola. Então, fazer um seguro desse pagamento para a escola. O interesse de educação. Transfere o débito para ele, dos alunos. Em qualquer lugar do mundo, o pior lugar é 3 mensalidades atrasadas, você rompe o contrato educacional. Não é obrigado. Se você atingir uma determinada empresa, você inviabiliza o seu negócio. Eu fui num congresso na Inglaterra que estava o ministro da educação da Inglaterra, estava tudo, tanto do ensino privado como do público, lá tem dos dois. E eu fiz a pergunta da inadimplência na escola. Eles não conseguiram entender o que eu estava perguntando. Como inadimplência? Mas como é que o cara estuda numa instituição recebendo laboratórios, computadores, material didático e não paga nenhuma mensalidade? Não conseguiram entender. Não existe inadimplência no Reino Unido. Você tá a seriedade do respeito ao pacto de uma coisa de vontade do contrato. Aqui você tem um ensino público que deixa a desejar, o pai não pode pagar a privada, mas ele vai para lá porque ele também fica enganando um ano e meio, depois ele troca de escola, vai para outro, você dá os documentos, e ele fica passando em escola porque ele não consegue manter o filho na escola pública, quer por segurança, quer pela qualidade de ensino. É muito triste isso daí, viu? Mas essa pergunta, desculpa o meu desabafo, mas hoje é o Renato Zaide que é importante. O Luiz Tadeu fala assim, Renato, você não acha que de vez desses empresários ficar doando para a campanha eleitoral, eles tinham que mandar contribuição para a PAI?
Olha, Tadeu, eu acho que as duas coisas são importantes. Você promover o processo democrático e você ter condições de ter campanhas financiadas. Porque como que os candidatos vão fazer campanha? Como é que eles vão pagar a produção de televisão? Como é que eles vão pagar os seus cartazes? Como é que eles vão se comunicar com o público e apresentar suas propostas de governo? Aliás, eu acho que a legislação eleitoral no Brasil, ela é a pior que existe, porque ela proíbe tudo. Acho que numa democracia se permite tudo e depois se pune os excessos. Claro. Mas até prova de contrário, tudo poderia ser feito, até porque uma campanha política poderia enriquecer muito a roda da economia, né? Gerar trabalho, gerar oportunidade de emprego, gerar uma série de coisas. E a punição seria para quem utilizasse aquilo fora do bom senso, fora da ética, fora de uma legislação mais flexível. Então eu acho que tão importante quanto você ajudar a PAI, é importante que se participe sim do processo político. Logicamente que até dentro desse processo aí, embutido aquela coisa de um empresário que dá uma contribuição para a campanha, pode depois querer uma contrapartida. Mas eu não acho que você deva vender o sofá. O certo é você ter gente séria do teu lado. Isso é uma piadinha que a gente brinca, né? Que vende o sofá que acaba o problema. Na verdade, não vamos deixar de fazer campanha política, não vamos amordaçar os candidatos ao acesso aos meios de comunicação, até porque um comício físico, por exemplo, muitas vezes você não vai conseguir com que o candidato fale com tanta gente ao mesmo tempo. Então você tem a televisão, você tem o rádio, você tem o jornal, que são meios tradicionais, você tem a web, que são os novos meios digitais, você tem o corpo a corpo, você teria que ter os seus cabos eleitorais, podendo trabalhar, levando a sua mensagem, o processo gráfico. Eu acho que teria que ser uma festa da democracia e não esse amordaçamento que está acontecendo. Eu sou absolutamente contrário a isso. Acho que sim, tem que haver doação para as campanhas e acho que nós temos que ter uma responsabilidade sim de assumir a PAI. Mas a PAI também presta um serviço público e os governos, tanto municipal como estadual e o federal, tem que estar participando desse processo, dessa solução. Porque as nossas crianças precisam disso. E nós temos um pacto, nós somos uma nação, somos um Estado de Direito. Todos somos responsáveis por todos. Nós não podemos deixar que as nossas instituições como a PAI também venham a deixar de existir e de prestar esse serviço para quem não pode pagar por ele. Então nós temos que, como sociedade, assumir essa responsabilidade, não podemos fugir desse processo, Tadeu. O Luciano Dias Pires, só para registrar, ele pede para você falar na campanha dos candidatos de Bauru. Manda um abraço para você e para mim e fala para você se você acha que a campanha vai ser calma, se vai esquentar e etc. Luciano, obrigado, nosso querido editor do Bauru Ilustrado, um homem que tem a memória de Bauru na cabeça e no coração, né? E eu acredito que a campanha deva esquentar no processo do debate. Eu acho que ela não deve esquentar no processo das ofensas, no processo das brigas assim, sem um conteúdo. Mas eu não acho que esse modelo de campanha que nós temos atualmente seja tão vibrante como seria uma Copa do Mundo. Acho que uma eleição deveria ser uma grande festa democrática. Acho que nós vamos ficar muito amordaçados. Temos que mudar essa legislação para que a democracia em eleição vire uma grande festa, uma grande competição e isso traga mais gente para a política. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele pergunta para você: quem que tirou o teste de pezinho da PAI? Foi o governo federal ou estadual? Olha, eu quero ser justo. Eu tenho algumas informações, conversei muito com a dona Olga, conversei muito com o deputado Pedro Tobias, e não foi o governo estadual que tirou e nem a PAI que perdeu. Me parece que houve um desencontro de informações na entrega de relatórios e isso fez com que o processo legal paralisasse. Mas existem entendimentos no sentido de que a PAI volte a ter o teste do pezinho, existe esse compromisso de parte a parte de buscar. Eu há um mês e pouco, que eu confesso para você, não tenho, nem falei com a dona Olga sobre esse assunto, nem falei com o Pedro Tobias, porque nós somos uma parte interessada como imprensa, como representantes de algum setor da opinião pública. Mas não teve tirar esse teste do pezinho, teve que ele não continuou por processos que são burocráticos de documentação, de acerto, e ali me parece que houve um desencontro, essas informações não foram. Mas ele tem a possibilidade de voltar, e o Pedro tem procurado ajudar a PAI, sim, e nós estamos fazendo gestão junto a ele e junto à dona Olga para isso, estamos retomando todo esse trabalho aí agora, que fomos convocados, inclusive, por parte da sociedade a voltar ao assunto. O Horácio Giacomini, de Duartina, ele fala que é muito bom ver você aqui no Enfoque. E ele pede para você, Renato, faz uma reportagem no Jornal da Cidade
lá da rodovia Bauru-Marília, o trevo de Duartina, acesso a Duartina lá. Parece-me que é tudo novinho por lá, Vamos fazer, falar com o Aurélio Alonso, que é o nosso editor regional. Aurélio, que está nos ouvindo e nos vendo agora, olha, está aí a sugestão, e eu acredito que ela possa ser cumprida imediatamente. Obrigado. Rodrigues Advogados. Não botou o nome, mas veio do e-mail de Rodrigues Advogados. Há cerca de 20 anos atrás, vocês estamparam a foto de um jovem ecologista e deram a ele toda a publicidade necessária para que ele alicerçasse uma carreira política. Ele cresceu, virou vereador e prefeito. Ele foi candidato a vereador, não tinha terminado nem o colégio, ainda ele já foi candidato. Afirma-se que ele não dá um passo sem fazer um beijamão para o grupo simpático. Pergunta-se, o criador está satisfeito com a criatura? Pois é, o escritório... Escritório Rodrigues Advogados @terra.com.br. As pessoas dizem muito isso. E eu queria dizer para vocês o seguinte, o jornal não tem crachá para entrar lá. Eu sou uma pessoa que vive uma vida muito simples, estou na rua andando com meu cachorrinho todo final de semana. O prefeito tem sua personalidade, tem a sua identidade. E nós do Grupo Cidade, nós não temos a menor preocupação, pelo contrário, em participar do processo político, em participar, opinar, ter posicionamento. Eu acho que a pior coisa que existe é o medo, a covardia e a omissão. Nós, por exemplo, do meu presidente do meu grupo, que é o Franciscato, que deixou em algum momento a sua empresa e se dedicou à vida pública como um prefeito exemplar de Bauru, que deixou saudades, foi deputado por 3 vezes. O Érico Braga, que se dedica hoje, foi presidente da BQM, é o presidente da Associação Rural do Centro-Oeste, é o presidente da Gran Expo. Eu, como presidente da Associação Paulista de Jornais, nós temos tido uma coisa que tem incomodado as pessoas, posicionamento. Me desculpa até colocar dessa forma. Não tem criador e criatura. Criador só existe um, aquele que criou a todos nós. Criatura somos todos. O fato da gente participar do processo, de interferir no processo, de não ser omisso, incomoda principalmente aqueles que criticam, mas não fazem nada para mudar o que criticam. Então, o Rodrigo a nós deve sim uma satisfação ao eleitor Renato Delicato Zaide, ao eleitor João Jabur, ao eleitor Alcides Franciscato. Ao Jornal da Cidade, nós simplesmente vamos trazer para o papel, trazer para o digital, os fatos, para que você, eleitor, para que você que nos pergunta, possa saber o que está acontecendo no setor público, fazer suas críticas, fazer a sua avaliação, dar ou não a continuidade desse processo. Nós tivemos prefeitos cassados, vereadores cassados, tudo isso por um processo feito com jornalismo investigativo do Jornal da Cidade. Está escrito lá na história, tá? Enquanto muitos foram omissos. Então o que acontece é que são pessoas que aparecem nas eleições para tirar uma casquinha, mas quando a cidade está precisando de coragem, está precisando de posicionamento, nós nunca fomos omissos, nós estamos presentes e vamos continuar presentes. E nem o Rodrigo e nem ninguém precisa pedir bênção para nós não. Pelo contrário, eu acho que tem que respeitar o seu próprio compromisso público com o eleitor, com o cidadão bauruense. E nós não abrimos mão de defender aquilo que é o interesse coletivo da nossa cidade. Se for para isso, sim, nós vamos continuar colocando aquilo que nós acreditamos que é a verdade dentro do jornalismo e questionando e mostrando aquilo que é bom, aquilo que é mostrando que é ruim. O Jornal da Cidade tem só um compromisso, o compromisso com a transformação através da informação. Doutor Natanael, ele fala, Duda, se não pode falar o nome do candidato a vereador, também não pode falar dos candidatos a prefeito. Não, Natanael, eu entendi teu raciocínio, mas candidato a prefeito é 4. A hora que eu falo nenhum, eu falo nos outros 3. Agora, vereador, porque tem uns 300 candidatos. Eu acho que você não pode falar o candidato só um prefeito, né? Você não pode falar só de um vereador. Só falar de todos os vereadores. Claro, como é que vai falar de todos os vereadores? Se tivesse 300 candidatos a prefeito, aí você não ia poder falar. Claro. O vereador dá uns 300? Dá? Deve dar, com certeza. Deve dar 300 a 400. E vou te contar, e não se engane você que é candidato. O cara que vai ser menos votado, com menor número de votos, a hora que termina a eleição, ele acha que ganhou. Ele chega em casa e fala para a mulher, bem, estou eleito. Né? Então, a eleição que mais engana é a de vereador, porque o cara mais simples de Bauru conhece no mínimo 4 candidatos a vereadores. Não conhece? Fora os parentes, os cunhados, compadres. Então essa daí engana, viu, Natanael? Mas eu entendi, mas eu acho que tem lógica, porque, né?
Mas eu, por mim, e às vezes se alguém mandar pergunta aqui, que eu não sei se é candidato a vereador ou não, vou falar o nome dele. Eu vou falar o nome dele. Agora esse daí eu sei que mandou, eu sei que ele... Da Casa da Capoeira lá, o nosso querido professor Alberto. Quero saber do Renato o que ele acha do lançamento de candidaturas jovens em Bauru, do ponto de vista do marketing, é a sedimentação de valores como beleza e jovialidade em oposição ao conhecimento e à sabedoria? Professor Alberto, obrigado pela pergunta. Eu acredito o seguinte, a renovação se faz necessária. A vinda de candidatos jovens para o processo político, ela é um sinal muito positivo, um sinal de saúde para o exercício do poder na cidade. Então, quando você pega o Gazeta, você pega a Chiara, você pega o Rodrigo, estão mais ou menos na mesma faixa de idade. E o momento é que eles vão atrair jovens mais jovens do que eles, porque todos têm mais de 30, não é o jovem de 20 ainda. Esse ainda não está chegando na política, está longe da política. Esses já estão entre 35 e 40. Né? O Rodrigo, acho que é o mais novo, deve ter 31 ou 32, mas a Chiara já está, apesar de ser muito bonita, muito jovem, mas ela já é mais adulta. O Gazeta me parece ser um pouco mais adulto também. Acho muito saudável, acho muito importante. Ao mesmo tempo em que nós temos aí reservas políticas, pessoas mais adultas, mais experientes, que podem servir sim para aconselhar. Por quê? Qual é a diferença entre o mais velho e o mais novo? Eu acho que o mais velho conhece a estrada, conhece os perigos do caminho, conhece e tem experiência. E a hora que ele divide essa experiência, que ele partilha essa experiência, é como o jovem que aprende com o professor. Eu acho que tanto o aluno quanto o professor, os dois são importantes no processo. O Davi, ele faz uma pergunta assim, ó. Renato, certa vez eu ouvi o comentário de uma pessoa ligada à imprensa que os maiores lucros em vendagem de jornais e revistas é quando acontece alguma tragédia no mundo ou na cidade. Isso é verdade? Olha, os melhores lucros não. As maiores audiências são provocadas, infelizmente, por processos trágicos, por processos de grandes crimes ou coisas como acidentes naturais. Mas isso necessariamente não gera um lucro, não. Gera uma audiência que pode ser transformada depois vamos dizer, um argumento de venda da publicidade do veículo, porque você tem essa audiência. Mas nem sempre também você quer associar o teu produto ou quer associar a tua marca a um processo que não é um processo bom. Tem toda uma equação que ela é muito mais profunda do que essa linha de raciocínio. São variáveis muito grandes. Eu acho que o escândalo tem mais vendagem do que a tragédia, não tem? O escândalo. Aqueles jornais da Inglaterra lá. Mas eles não têm anunciantes, porque ninguém quer associar a sua imagem. A imagem é isso. A mídia no Brasil, ela não vende. A mídia impressa não vive da venda do jornal. Se fosse na Argentina, venderia. Com certeza, né? No Brasil nós precisamos muito da publicidade para também sobreviver. E precisa do leitor. Quer dizer, a televisão tem que ter o espectador, o rádio tem que ter o ouvinte, o jornal tem que ter o leitor. Porque senão você não consegue sobreviver. Mas isso é muito saudável, porque também nós não dependemos de dinheiro de governo para sobreviver. Nós dependemos de vários setores, portanto não tem um setor único que consiga nos pressionar. Isso faz com que os jornais, que os meios de comunicação sejam mais independentes. A história da Argentina é uma realidade. Na Argentina, é claro que é exagero no que eu vou falar, mas tem quase que uma banca de revista em cada quarteirão. É verdade, né? Quer dizer, né? Buenos Aires é uma loucura. Não, né? Só na rua Corrientes, em Buenos Aires, tem mais teatro do que no Brasil inteiro. Com certeza, né? Lá na rua Corrientes, um teatro atrás do outro. Mas eles conseguem ser, com toda essa cultura, muito mais passionais do que o brasileiro. Nós somos ainda muito mais racionais do que eles. Eu não tenho dúvida. É verdade. Isso é a colocação que eu vejo. Consegue fazer umas eleições malucas lá que eu vou dizer. E agora, greve do lixo hoje, né? Se parar turista brasileiro de ir para lá, eles abrem falência. Não agora. Tem a menor dúvida disso. Você não viu o Corinthians? Só foi, qual a maior parte do mundo foi comprar o Boca. Comprou o Boca campeão. Eles estão quebrados. Falei isso pro Jabu, mas eu apanhei lá no jornal. Eu descobri agora, viu? Não fico feliz, não. Vocês compraram o Riquelme mesmo, entendeu?
Renato, foi um prazer ter você aqui. Mais alguma coisa? Não, eu estou satisfeitíssimo. E o Franciscato, tá bom? Graças a Deus. O Franciscato está muito bem, Franciscato. animado, entusiasmado com a cidade, entusiasmado com a renovação de frota do Expresso Prata. Fazendo esteira, ginástica, liga para um, telefona, é 11 horas da noite, é meia-noite, a gente conversa. E se Deus quiser, agora no dia 25 de agosto, e eu inclusive gostaria muito, você com certeza já foi convidado pelos organizadores, mas eu também, em nome da família, em nome do grupo, o Franciscato será um dos homenageados pela Associação Comercial e Industrial de Bauru, com personalidade do ano, lá no Espaço Bauru. E com certeza vai ser uma noite de confraternização, e eu tenho certeza que ele vai ficar muito infeliz em te dar um abraço e te rever, como rever os demais amigos de Bauru. Franciscato, que é pra gente uma referência de trabalho, trabalho, trabalho. Ontem uma professora, não vou nem falar o nome dela, uma professora da minha idade, que está fora de Bauru, falou: Duda, depois da era do Franciscato, Sbeg, que é a turma do Franciscato, Sbeg não teve mais um prefeito que marcou. Olha, teve grandes prefeitos depois, mas realmente a cara de Bauru ainda é a cara que o Franciscato deixou, né, Renato? Olha, eu conheci o doutor Orsiz, eu era menino, 10 anos de idade, em 67, quando ele foi eleito. E me entusiasmei, depois fui acabar, né, participando de um grupo, empresarialmente, ao lado dele, e eu tenho boas lembranças, e até hoje a gente vê aquilo que foi feito em Bauru, a gente se vê repetindo no grupo de comunicação, esse entusiasmo, essa força de trabalho que ele continua mantendo. Então eu até sou suspeito para falar, porque eu tenho ele como uma referência, mas eu fico muito feliz que a professora e muitos outros, assim como você, pensem dessa maneira. Renato, foi um prazer. Obrigado, viu? Tá? Bom, continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Eu vou consultar o juiz, viu, Natanael? Se por acaso aí os outros vereadores que mandem pergunta também, né? Entendeu? Mas eu acho correto, porque embora esse vereador que é candidato, desde que o Enfoque foi criado há mais de 10 anos atrás, ele manda pergunta, e sempre elogiada a pergunta pelos entrevistados. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito culta, defensor de minorias, então ele tem um público. Agora, se ele vai ganhar para vereador, eu não sei. Se eu vou votar nele ou não, eu também não sei, entendeu? Mas se eu puder continuar falando o nome dele aqui, eu vou falar o nome dele. Senão eu falo, ele, é aquele um. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.